Se um grande banco, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, se um grande banco quebrasse hoje, claro que isso, o nosso sistema financeiro é muito seguro, a gente sabe disso, mas é uma situação hipotética. Se um grande banco quebrasse hoje, o FGC teria condições de ressarcir os clientes de dos 5 maiores grandes bancos? Porque o pessoal fica falando, mas de onde vem o dinheiro da FGC? Não, o dinheiro vem dos próprios, né, depositantes, de um CDB, enfim, de títulos emitidos sempre por bancos, né? E aí a cada 1.000 separa R$1, fica com a FGC. Agora uma curiosidade minha, esse dinheiro fica exatamente aonde? Exatamente, a gente sabe, do CDB, enfim, quais títulos hoje são cobertos pelo FGC? Bilionários, começando aqui mais uma live. Dessa vez nós trouxemos o homem, né? O dono do dinheiro, caso uma instituição financeira quebre, mas já vou apresentar ele aqui só um minutinho. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ganhar prêmios exclusivos, camiseta, caneca, distribui só para quem? Só para quem é inscrito aqui no canal. Então clica aqui embaixo e inscreva-se. Agora eu vou apresentar o chefe aqui, Daniel Lima, o diretor do FGC, o homem que cuida dos bilhões aí, caso uma instituição financeira quebre. Tô errado? Tô falando mentira, não, Daniel? Bom, a gente é responsável aqui por contribuir com a solidez do sistema financeiro. Essa é a nossa grande missão aqui. Não, bom, né? Então já vou entrar aqui de cara já na primeira pergunta. O que é o FGC? O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Muita gente tem dúvida. Não, o FGC é um órgão do governo, não é um órgão particular, tem fins lucrativos, não tem. O que é o FGC? Tá, primeiramente deixa eu agradecer aqui a oportunidade da gente estar falando com o seu público. Faz parte do nosso objetivo nos tornarmos mais próximos da sociedade e com isso explicar também o que é essa nossa grande missão. O FGC é uma instituição privada sem fins lucrativos, cujas associadas são as instituições financeiras que captam recursos cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos. Então, hoje são mais de 231 associadas, a gente tem algumas novas surgindo mais recentemente, então estamos caminhando ali para acima de 230 associadas no FGC, e já estamos acima de 230 associadas no FGC, e hoje a gente tem um patrimônio total de cerca de 83 bilhões de reais, dos quais a gente tem cerca de 60 bilhões em disponibilidades, ou seja, em liquidez, para ajudar nesse grande movimento, nesse grande mecanismo de proteção do pequeno investidor, para gerar mais confiança no sistema financeiro e assim mais estabilidade para esse importante sistema. Então já vamos começar. Posso começar com perguntas cabeludas ou você quer que comece pelas mais leves? Sempre pelas mais leves. Tá, então vamos para uma super tranquila aqui, que é uma dúvida que eu tenho, tá? Eu gosto de olhar números assim como você. Se um grande banco, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, se um grande banco quebrasse hoje, claro que isso, o nosso sistema financeiro é muito seguro, a gente sabe disso, mas é uma situação hipotética. Se um grande banco quebrasse hoje, o FGC teria condições de ressarcir os clientes de dos 5 maiores grandes bancos? Pô, essa é a cabeluda, né? As outras tem que ser, tem que ser mais tranquilas do que essa. O FGC, ele como qualquer mecanismo de proteção, ele não tem e não deve ter todos os recursos em caixa para cobrir uma quebradeira geral do mercado. Se uma grande instituição como uma da que você citou, ou outra do mesmo nível, vier a ter algum problema, elas são grandes demais para a gente seguir o mecanismo que o FGC foi desenhado. O FGC vai cobrir os depositantes dessas instituições, mas muito provavelmente a gente vai ter um outro tipo de solução para essa entidade, que é uma outra sociedade, uma outra entidade, ou um pool de entidades assumindo as operações desta instituição sistemicamente importante para que ela continue a operar. Então o FGC ele se propõe a uma finalidade um pouco distinta desta, que é necessariamente cobrir os depósitos dessas pessoas, desses beneficiários. Contudo, eles estão cobertos, porque se ele tem um CDB, uma poupança, um depósito à vista em uma instituição desta, ele é sim coberto pelo FGC, porque essa instituição é associada ao FGC. Resumidamente assim, se tivesse um grande banco quebrando, precisaria de outros bancos absorvendo aquelas operações para dar
sustentação do sistema financeiro do país, mas o FGC sozinho provavelmente não conseguiria, né? Se fosse uma grande instituição. Ele não é desenhado para esta finalidade, ele não seria, porque esse não seria o mecanismo socialmente mais barato de resolver um problema como este. A gente está sempre aqui olhando para o que é ótimo do ponto de vista da sociedade, ou seja, como que a gente provê esta segurança, provê este benefício com o menor custo possível. Se a gente fosse desenhar um sistema para cobrir essas entidades sistematicamente importantes, o volume de recursos a se acumular seria tão grande que seria mais caro para a sociedade acumular esses recursos do que mobilizar alguns agentes para continuar com as operações. Entendi. Posso falar bem, a grosso modo, que a cada R$1.000 depositados em determinados investimentos que a gente já vai falar, R$1 vai para a FGC, tá correto essa conta? É por aí. Assim, são o que a gente chama de 12 bips no ano. Então, são 12% dividido por 100 por ano em cima dos depósitos elegíveis. Cerca de um bip ao mês, que é a conta que você fez. Então, ao mês vai essa quantia, você mais ou menos multiplica por 12 ao longo do ano. Porque o pessoal fica falando, mas de onde vem o dinheiro da FGC? Não, o dinheiro vem dos próprios, né, depositantes, de um CDB, enfim, de títulos emitidos sempre por bancos, né? E aí, a cada 1.000, separa R$1, fica com a FGC. Agora, uma curiosidade minha, esse dinheiro fica exatamente aonde? A gente, como um mecanismo de proteção, é importante que a gente tenha acesso à liquidez, né? Então, a gente realiza operações compromissadas, lastreadas em títulos públicos, então as nossas disponibilidades, em geral, ou são investidas diretamente em títulos públicos com liquidez, ou lastreadas por operações em títulos públicos com liquidez. E tem uma parcela do recurso que foi usada no passado para realizar operações. Então, a gente teve operações de assistência, seja de liquidez, seja estrutural, realizadas no passado, então tem um pedaço do patrimônio alocado nestas operações. Quais investimentos exatamente? A gente sabe do CDB, enfim, quais títulos hoje são cobertos pelo FGC? O FGC cobre aqueles instrumentos mais populares, assim, que a gente costuma conhecer mais. Então, o CDB, a conta de poupança, a conta corrente, que é o depósito à vista, nas financeiras, os RDBs, que são parecidos com os CDBs, as LCIs, né, as letras de crédito imobiliário, as LCAs do crédito rural também. Então, essa gama de captação bancária mais conhecida acaba sendo coberta pelo mecanismo do FGC. Ô Daniel, existe algum projeto, alguma iniciativa, alguma possibilidade do FGC ampliar os investimentos que são cobertos por eles ou não? É sempre só títulos emitidos por bancos e ponto final. Existe alguma possibilidade, não? Essa é uma pergunta interessante. A gente precisa dar um passo na história para entender por que faz sentido proteger essas captações bancárias e não é algo que a gente verifica para todos os investimentos. Na história, você tem eventos de crises bancárias, de incertezas com relação a instituições bancárias. E quando você, no geral, tem alguma ameaça com uma instituição em particular, pode ser que a população fique com receio de que aquela crise não é específica daquela instituição e ela sai correndo para tirar seu dinheiro de uma outra instituição. E quando isso acontece aquilo que a gente chama de corrida bancária. Então sai todo mundo para o sistema para sacar os recursos e aquela crise que era só de uma instituição acaba virando uma crise de todas as instituições. Manada. Exato, esse efeito manada, vira uma crise do sistema. Então, para desincentivar ou dar tranquilidade para as pessoas que quando acontecer alguma coisa com determinado banco, ela não precise sair correndo para os outros bancos para tirar o seu dinheiro, criou-se esse mecanismo de proteção. Então, se eu sei que eu estou protegido, se tiver alguma coisa com aquele banco, eu vou ser ressarcido daquele meu investimento, daquele meu depósito que eu tenho naquela instituição, eu não preciso sair correndo para as outras. Então não tem esse efeito manada. Qual que é o problema do efeito manada?
ao desestabilizar o sistema financeiro nessa corrida bancária, você também desestabiliza a economia real, porque são os bancos que financiam o capital de giro das empresas, financiam os empréstimos pessoais, financiam uma gama de outros agentes econômicos que precisam desses empréstimos. E você desarticula toda a economia. Quando você desarticula a economia, você pode causar desemprego, você pode causar processos inflacionários, uma série de problemas econômicos que você acaba enfrentando quando você desarticula o sistema financeiro. Os outros sistemas não são assim. Então, por isso que você não tem um depósito, um sistema de proteção para outros sistemas em que você não tem esse problema de contágio, de corrida. Então você não precisa, sairia caro para a sociedade ter um sistema de proteção para esses outros sistemas. Então o que vale muito nos outros sistemas, nos outros produtos não bancários, é a análise de risco. Então o investidor tem que ter, ele tem a necessidade de estudar o risco daquele produto que ele está comprando. E é esse estudo do risco, é esse estudo, esse processo de buscar informação que mantém a sanidade do mercado. Porque também se todo mundo não estiver estudando, não estiver prestando atenção nos riscos, o mercado vai acabar ficando disfuncional e, de novo, essa disfuncionalidade acaba indo para a economia real, afetando emprego e renda. Bom, já vamos entrar em outra polêmica aqui então de novo. Contas de pagamentos, por exemplo, Nubank, PicPay, enfim, diversas, Mercado Pago, são contas de pagamentos que o Banco Central fez justamente para dar mais fluidez, né, para o sistema financeiro. Tem muito mais exigibilidade do que um banco múltiplo, né, por exemplo. Mas essas instituições têm FGC ou elas não têm FGC?